Oi pessoal, tudo bom? Mais um vídeo de culinária saudável aqui do CJ Restinga. Hoje a gente vai seguir num assunto que a gente já começou lá na semana passada, que eu trouxe uma animaçãozinha ali sobre autocuidado e alimentação. E hoje, seguindo na linha ali da semana que a gente teve na segunda-feira, o Dia Internacional da Mulher, a gente vai fazer um bate-papo aqui mais voltado para os ciclos femininos, mais voltado para a natureza feminina. Então, assim como a natureza, né, o nosso corpo ele funciona por meio de ciclos, e nós mulheres a gente tem um guia muito importante que é o ciclo menstrual, que todos os meses a gente é convidada a se olhar, a se conectar com o nosso próprio corpo, né, dar aquela acompanhada. E é essencial que a gente consiga, né, que a gente aprenda a escutar esses nossos ciclos, a fazer as pazes com o nosso corpo, a observar as nossas necessidades para a gente ter essa maior autonomia sobre a nossa saúde. E sim, a alimentação vai ser um passo muito importante e ela vai ter muito mais a ver com o ciclo menstrual do que a gente imagina. Assim, ela é uma parte muito importante. Isso muito por quê? Porque os nossos hábitos alimentares eles vão refletir no nosso organismo, no nosso corpo de uma maneira geral, assim, totalmente. Por exemplo, no nosso sistema imunológico, na recuperação muscular, depois que a gente faz aquela atividade física, e também na probabilidade da gente desenvolver certas doenças ou não desenvolver. Então, os nossos hábitos alimentares eles estão totalmente interligados e tem relação nisso tudo. Por isso que a gente costuma dizer que se alimentar, o ato de se alimentar, ele vai muito além da gente simplesmente ingerir calorias. A gente fica lá pensando, vou comer um hambúrguer, ele tem X calorias, estou ingerindo X calorias. Não, o ato de alimentar, ele não é só o contar esses numerozinhos. Ele vai envolver nutrição, vai envolver bem-estar, vai envolver prazer e vai envolver também o sentimento de pertencimento social, cultural. Se alimentar é um ato cultural. A gente trabalhar então com essa questão da alimentação que não apenas conta calorias, mas que pensa no bem-estar, no prazer, vai também trazer muitas coisas boas para nós. Então, dessa forma, pensando aí nas mulheres, na saúde feminina, o ciclo menstrual ele também pode influenciar na maneira como a gente se alimenta, justamente porque esse ato de comer ele também está relacionado com o nosso emocional. Se a gente está mais para baixo, se a gente está muito alegre, normalmente a gente vai ali buscar alguma coisa para comer, como a gente desconta na comida, né? Então o ato de comer também está totalmente interligado com a nossa questão emocional. Então assim, com as mulheres que elas vão ser mais sensíveis às flutuações hormonais naturais ao longo do ciclo, né? Porque ao longo do nosso ciclo ali, os nossos hormônios eles vão flutuando, eles vão alterando, hora eles estão com mais nível, hora eles estão um pouquinho mais baixo. E se a mulher for mais sensível a essa flutuação, ela pode ser que ela sinta um impulso maior de comer determinados alimentos em algum período do ciclo. Por um exemplo clássico é aquela vontade de comer doce, principalmente chocolate, nos dias que antecedem a chegada da menstruação, né? Quem nunca teve aquela vontade louca de comer chocolate? Mas então, falando assim um pouquinho do que comer, né? Então, o que a gente vai focar? Pensando na questão que os hormônios eles vão flutuar, vão ter vários níveis, como é que a gente vai buscar a melhor alimentação? Tudo vai depender da sua necessidade, da tua possibilidade, da tua individualidade bioquímica. Por isso que é importante a gente conhecer o nosso corpo, as nossas necessidades, a gente fazer essa escuta com atenção do que o meu corpo está pedindo, o que eu estou precisando. E tudo também vai depender das nossas possibilidades de acessar a esses alimentos, né? Porque uma alimentação boa e saudável, ela não basta apenas ser nutritiva para a gente, trazer os benefícios dos nutrientes,
ela também precisa ser aqui, ó, acessível no nosso bolso. Então, ela tem que se encaixar nas nossas escolhas, ela tem que se encaixar na nossa rotina. Se ela não se encaixa na tua rotina, vai ser muito difícil tu seguir aquela alimentação. Se ela tá ali encaixadinha na tua rotina, ela se adequa ao que tu tá acostumada ali a comer, vai ser muito mais fácil da gente promover isso aí. Então, não pensem que é necessário gastar um monte de dinheiro comprando os alimentos caros, o ingrediente da moda, muito menos que vai ter uma cápsula milagrosa que vai resolver o problema. Não, isso não existe. A gente tem o quê? Que priorizar a comida de verdade, desembalar menos e descascar mais. Diminuiu, né, então, o consumo dos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados feitos pela indústria. Se você tiver condições, tiver como acessar uma consulta com o nutricionista, beleza, é ótimo, porque ele é o profissional que vai poder te orientar adequadamente de acordo com a tua necessidade individual. Se não tiver como, a gente vai seguindo aí essas regrinhas mais gerais. Pensando então nesse panorama, a gente entra num termo que é a alimentação cíclica, né? Se a gente vive de ciclos, a nossa alimentação também é cíclica. E aí, quando a gente fala isso, a gente não fala numa dieta específica, muito menos orientações que vão ditar regras e tratamentos e coisas certinhos para vocês. Não, a gente está falando sim, a gente tem um ponto de partida para fazer uma investigação individual, para a gente ter mais autonomia e conhecimento do nosso próprio corpo e assim a gente construir uma forma de se alimentar que vai contribuir para o nosso bem-estar e que vai ser boa para a gente em todo o nosso período. Então, por onde que a gente começa? Assim, algumas diquinhas no dia que a gente pode começar. É considerar como base de uma alimentação saudável a gente consumir mais plantas in natura, mais alimentos minimamente processados, que seriam só ali os ingredientes, priorizar alimentos que estão na safra, que estão na sua época, se possível priorizar sempre os orgânicos, porque aí eles não vão ter pesticidas, adubos artificiais, nem outros agrotóxicos. Procurar a gente acrescentar também mais alimentos que vão apoiar, que vão nos ajudar na produção hormonal natural do nosso organismo para equilibrar todo o nosso ciclo. A gente aprender quais alimentos comer mais em cada fase do ciclo menstrual e a gente dar uma revisada aí no consumo de alimentos que a gente sente que estão interferindo negativamente no nosso bem-estar ao longo do mês ali, na nossa saúde como um todo. Fato, é a gente se conhecer, a gente tem que, cada um tem que conseguir conhecer o seu corpo, o seu organismo, o que está pedindo, né? Então, a gente, retomando, utilizar essa alimentação mais cíclica, nada mais é do que a gente propor se conhecer mais a fundo a nossa individualidade, tanto de corpo, mente e espírito, e aí acompanhando isso e observando isso, como que vai mudando ao longo do ciclo. Tá para vir a menstruação, o que eu estou sentindo, o que eu estou tendo necessidade de comer, percebe? Veio a menstruação, agora já mudou o período, já mudou a fase, então o que nessa fase eu tô querendo, o que meu corpo está pedindo. Então, a gente trabalhar com essa questão de se conhecer, de ver o que eu estou querendo, o que meu corpo está pedindo e o que eu vou me alimentar, é uma maneira da gente criar uma intimidade mais profunda com a gente mesmo, da gente fazer as pazes com o nosso corpo, com a nossa própria imagem, ter esse autocuidado, esse carinho com o nosso corpo. Então, pessoal, por hoje era isso. Foi um papo mais falado, assim, bastante teoria. Espero que tenham gostado. Beijão e até o próximo vídeo.